O livro mostra que chegamos até aqui e não devemos nada à filosofia, mas sim ao instinto de sobrevivência do homem, que desde as primeiras descobertas, como a do fogo, por exemplo, tem buscado levar a vida adiante, devido ao seu desejo de melhorar sempre em termos de buscar mais conforto para sua vida, e em última análise devido à sua busca por sobreviver. O livro questiona por que a filosofia não salvou a Grécia da falência, faz apologia à vida como uma busca pessoal por realização, por oposição à vida contemplativa e meditativa que a filosofia apregoa. Critica a soberba do filósofo e do intelectual, de se acharem superiores às pessoas, entre aspas, comuns. Faz uma análise sobre o mito em relação a essa disciplina nos bancos escolares nos tempos da Guerra Fria. Odeio Filosofia é uma crítica ao amor à sabedoria, a começar pela crítica à impossibilidade de se amar o que não existe. Se considerarmos a sabedoria como um estágio de plenitude de conhecimento, o que é absolutamente pura arrogância e que minimamente não se sustenta para uma realidade tão dinâmica como a nossa. Argumento que também vale para temas universais, considerados eternos através dos tempos, como o destino, Deus, a justiça, o amor, a origem das coisas, o sentido da vida, os quais possuem uma impressão pessoal e, portanto, independe de um pensar correto, mas estão absolutamente ligadas à experiência de vida de cada um e às suas crenças, ao que vivenciaram. O livro chama a atenção para o fato de que a quase totalidade dos filósofos e intelectuais é de esquerda, entendendo esta, em termos gerais, como uma ideologia coletivista, inimiga da liberdade individual, razão que faz, inclusive, professores de filosofia e intelectuais terem repulsa a pensadores conservadores, que eles rotulam de pensadores da direita. Odeio Filosofia coloca essa disciplina abaixo do discernimento, pois defende que a verdadeira luz que ilumina o caminho da pessoa tem um nome e se chama discernimento, o qual é apagado sempre que cultivamos ideias e sistemas de ideias filosóficos, a não ser que sirvam ao propósito de acordar, entre aspas, em nós, a liberdade individual. Por isso o livro aceita os filósofos da liberdade, como exceção à regra. Mostra também o quanto iniciamos um processo de insegurança interior quando deixamos de valorizar o nosso discernimento, quando deixamos de confiar no nosso discernimento e valorizamos as ideias alheias. Uma argumentação já iniciada no livro Anarco-Filosofia. Odeio Filosofia também critica essa concepção de boa educação como sendo aquela que estimula o estudante a pensar, alertando que isso é feito da perspectiva das ideias coletivistas, socialistas marxistas, cuja finalidade sempre foi, na escola e na universidade, a de formar um exército de justiceiros sociais, combatendo a sociedade de economia de livre mercado, numa total ignorância dos benefícios por ela gerado, como no mínimo de dar o emprego de professor de filosofia e história em instituições privadas. Aqueles que criticam a exploração do capitalista feita por empresários como aquele para quem ele trabalha e de onde ele tira o sustento do dinheiro para cuidar da sua família. Ou para aquele que vai lecionar em instituições públicas, esta é custeada com dinheiro de impostos que advém da produção das indústrias, do consumo, também da sociedade de mercado. Por isso, um dos capítulos do livro questiona, discute por que um professor de filosofia não deveria criticar o capitalismo, já que sem ele ainda estaria no meio do mato como os nossos ancestrais, com roupas precárias, passando fome, com baixa expectativa de vida, tentando todos os dias sobreviver, no máximo conseguindo algo para comer. Tal foi a miséria que acompanhou o homem durante toda a sua história. E ainda sobre essa história de fazer pensar, o livro fala o quanto isso é algo agressivo, porque toda vez que pensamos nos problemas do outro e do mundo, desligamos-nos de nós mesmos e tendemos a cair no autoabandono, a menos que façamos isso por empatia, como fazem os empreendedores. Mostra que em nosso tempo pensar se tornou uma armadilha de escravidão, em que as pessoas acabam abandonando suas vidas, perdendo tempo, energia e neurônios para resolver problemas imaginários ou impostos
pelas escolas e mídias, sendo convencidas de que com isso estão participando da construção de um mundo dito perfeito. Gastam tempo com pensamentos que não são seus, senão a vontade de outras pessoas sobre elas, afastando-se do seu caminho, deixando de viver seus objetivos de vida. A mentira de que a filosofia deva levar a pensar fica clara quando objetamos: que tal estimularmos os alunos a pensar? Só que de acordo com as ideias capitalistas, de acordo com as ideias do livre mercado, de acordo com ideias que defendam a propriedade privada, isso certamente seria tomado como algo reacionário, conservador, menos como um ato de pensar. Dentro do livro há um capítulo intitulado Odeio Ter que Pensar, que apresenta inúmeras justificativas sobre este ponto, demonstrando o quanto é odioso ter que pensar. 1. Porque o pensamento está impregnado de ideias de medo, padrões de certo e errado sob a perspectiva de quem assim instituiu, ideias antinaturais que paralisam a nossa vida. 2. Porque os pensamentos dos filósofos ficam impregnados no nosso inconsciente e funcionam como um programa mental que acabam dirigindo negativamente a nossa vida. 3. Porque o pensamento é o pensamento do outro, querendo nos controlar. Não é nós próprios conduzindo a nossa vida. 4. Nesse sentido, o pensamento é o pensamento do outro com seus dramas e fantasias que distorcem a realidade que enxergamos. 5. Porque o pensamento é o pensamento do outro agindo contra nós, para nos gerar culpa ou autopunição, com propostas de autocorreção moral, nos tirando do nosso caminho de busca pessoal para vivermos segundo a vontade deles. 6. Porque ao invés de gastar o tempo pensando, muitos querem simplesmente ser práticos e viver a vida do próprio jeito. E sabe que o pensamento é apenas uma ferramenta. Mas pior que isso, se essa ferramenta for inadequada, for desajustada para aquilo que precisamos para nos servir na hora da atuação, não vamos realizar as coisas. 7ª razão é porque o pensamento por pensamento é uma insanidade, é desperdício de vida, e vida é para ser vivida. 8ª razão é porque pensar como um calculista, tentando matematizar as decisões, desconsiderando a realidade tal qual enxergamos de forma simples por meio do discernimento, é uma bobagem, já que o discernimento, esse sim, mostra as coisas como elas são para nós, de maneira clara e real. 9ª razão, porque é pura bobagem, maldade e autodestruição viver o nosso dia a dia alimentando a nossa cabeça com inúmeros problemas. Você vê inteligência nisso? Você vê sabedoria nisso? E portanto o livro mostra que não há nada de inteligência nisso, que não há sabedoria nenhuma nisso, para que se deva cultivar e cultuar, nem para valorizar essa disciplina.